A não ser que vocês mudem e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Foram essas as palavras que Jesus declarou aos seus discípulos depois de ser questionado por eles sobre quem seria o maior no reino. O mais incrível é que esta não é a única passagem em que Jesus faz uma ligação entre a entrada no reino e a necessidade de sermos como crianças. Em um outro momento, enquanto alguns traziam crianças até ele para que ele impusesse as mãos sobre elas, e os discípulos tentavam impedir, Jesus fez uma declaração muito conhecida: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. E concluiu dizendo que quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Temos aqui um ensino bem claro. Se queremos herdar o reino dos céus e desfrutar da eternidade ao lado do Pai, devemos ser como crianças. Mas o que isso significa? E se a Bíblia também aponta para a necessidade de buscarmos o crescimento e o amadurecimento espiritual, de que forma esses dois ensinos não se contradizem? Afinal, por que Deus quer que eu seja como criança? Temos a tendência de sempre associar a figura da criança à ideia de imaturidade. Mas é claro que Jesus não se referia a isso. Ao nos exortar a sermos como crianças, Jesus se referia a outras características da criança, que são indispensáveis na vida cristã, como a humildade e a dependência. Isso fica ainda mais claro no Sermão da Montanha, quando Jesus declarou que bem-aventurados são os humildes, porque estes receberão a terra por herança. Jesus também orou em certa ocasião declarando: Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Em outras versões, a palavra pequeninos aparece como aqueles que são como crianças. Como você pode ver, a ênfase para a necessidade de sermos como crianças e sua ligação com a entrada no reino dos céus é inegável. Por outro lado, é inegável também que isso exigirá esforço e renúncias de nossa parte. Veja bem, à medida que alcançamos a maturidade, mais independentes e autossuficientes nos tornamos. De certa forma, isso é natural e até necessário em nossas vidas ordinárias. Nos graduamos, trabalhamos, formamos nossas próprias famílias e temos nossas responsabilidades. Se olharmos o outro lado dessa moeda, veremos que quanto mais batalhamos e conquistamos, mais orgulhosos de nós mesmos nos tornamos. Essas características são comuns à vida adulta. Mas no que diz respeito à nossa vida cristã, a história deve ser outra. A advertência de Jesus é para que abandonemos qualquer vestígio de independência, autossuficiência e orgulho para nos tornarmos como crianças diante dele. Apenas assim reconheceremos nossa vulnerabilidade e dependência diante de um Deus todo-poderoso. Se trata de abandonar o velho homem, deixar o orgulho para trás, nascer de novo e nos lançar nos braços do Pai Celestial, assim como uma criança se lança nos braços de seu pai terreno. Essa é a humildade e dependência que o Senhor espera de mim e de você. Para isso, uma mudança é necessária. Se retornarmos ao primeiro versículo que citamos neste vídeo, veremos que a discussão dos discípulos envolvia saber quem ocuparia uma posição de destaque no reino. E isso é, claramente, uma amostra da raiz de orgulho que estes homens tinham em seus corações. Foi neste contexto que Jesus afirmou: A não ser que vocês mudem e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Preste atenção no início da fala de Jesus. A não ser que vocês mudem. Esse verbo não foi usado de maneira despretensiosa pelo Mestre. Nessa vida, é natural que nos tornemos independentes e, inevitavelmente, orgulhosos e autossuficientes. Jesus sabe disso muito bem. Ao nos encontrarmos com ele, porém, tudo deve mudar. Pense no apóstolo Paulo, por exemplo. Antes de ter seu marcante encontro com Jesus na estrada a caminho de Damasco, Paulo usava o nome de Saulo. Depois de entrar no ambiente gentil e começar a exercer plenamente seu chamado, vemos a mudança de Saulo para Paulo, um nome de origem latina que, segundo os estudiosos, significa pequeno ou humilde. Queremos deixar claro que o Senhor não mudou o nome de Paulo como fez com outros homens da Bíblia, pois, como cidadão romano, Paulo tinha mais de um nome. Mas é no mínimo curioso que um homem altamente educado,
respeitado e visto como grande entre os homens, tenha adotado um nome que remete à humildade e pequenez. O orgulho de Saulo como perseguidor dos cristãos era óbvio, mas se tornou ainda mais óbvia a humildade do Paulo, que via os outros como superiores a si mesmo. Mas isso significa que o Senhor era contra a sabedoria de Paulo? Na verdade, este é o grande paradoxo da fé. A mesma palavra que nos exorta a sermos como crianças também nos convida a buscar o amadurecimento espiritual. O próprio Paulo exortou os coríntios dizendo que não havia dado a eles um alimento sólido porque eles não estavam em condições de recebê-lo. Por isso, podemos afirmar com convicção: o Senhor não é contra nosso amadurecimento. Ele não era contra a sabedoria e instrução de Paulo e, na verdade, usou todo o conhecimento do apóstolo para o cumprimento de sua missão. Ele fará o mesmo conosco, e é por isso que ele nos chama ao amadurecimento na fé. Meu irmão, o crescimento espiritual nos livra da imaturidade. Mas preservar nosso coração e sermos como crianças é o que nos livra da arrogância e sentimento de autossuficiência. Uma fé adulta e madura, com um coração humilde e dependente, é o segredo para uma vida cristã bem-sucedida aos olhos do Senhor. E é por isso, meu irmão, que o Senhor quer que sejamos como crianças. Você está disposto a isso? Estamos em uma série analisando perguntas comuns da vida à luz da Bíblia. Esta série já está quase chegando ao fim, mas você pode encontrar todos os outros vídeos na playlist que está na descrição deste vídeo. E para não perder os próximos, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!